A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, e versículo de número 1 ao versículo de número 6, que vai nos dizer assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós temos que ter bastante cuidado com aquilo que nós vamos fazer, com o posicionamento que nós vamos tomar, com a direção que nós vamos tomar. No momento em que tudo está delicado, nós precisamos parar, nós precisamos pensar, nós precisamos orar e aguardarmos uma resposta de Deus. Se você está vivendo um momento delicado da sua vida, não tome atitudes nesse momento. Não se precipite. Muitas vezes, irmãos, a gente vai olhar para o cenário e vai dar vontade da gente mudar, da gente abandonar algumas coisas, mas Deus está dizendo cuidado com a precipitação. O cenário era totalmente contrário em Belém. A Bíblia diz que havia fome ali. Estava tudo humanamente falando fechado para que Elimeleque e a sua família permanecesse ali. Muitas vezes o cenário vai parecer completamente fechado. Muitas vezes nós vamos olhar e vai parecer que não tem saída. Mas se nós consultarmos ao Senhor, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, com certeza Deus vai cuidar de tudo nos detalhes. Deus, ele estava no controle do que estava acontecendo em Belém, mas Elimeleque precisava confiar nisso. Você precisa confiar que Deus está no controle de tudo que está acontecendo na sua vida. Ele está a par de tudo que te cerca, de tudo que está te rodeando, de tudo que parece perdido no seu caminho. Declare comigo: o meu Deus sabe o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, e ele está no controle. O meu Deus sabe o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, e ele está no controle. Elimeleque precisava ter esta confiança. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que precisam confiar. Ah, irmã, mas se eu quiser tomar atitude de mim mesma, se eu quiser tomar uma direção na minha vida, a vida é minha, eu faço como eu quero, tranquilo. Nós temos algo chamado livre-arbítrio. Deus, ele jamais vai nos obrigar a vivermos a vontade dele. Mas as consequências, elas chegam e precisamos ter cuidado, porque às vezes a consequência é grave. Nunca ande fora da direção de Deus para fazer sua própria vontade. Por quê? Porque vai vir consequência. E Deus, ele não quer ver você sofrendo. Deus, ele não tem prazer, irmãos, no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa angústia. Deus, ele não tem prazer que a gente venha ser tocado, que a nossa casa venha ser tocada, não. Mas o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer abrir portas na nossa vida. O Senhor tem o impossível para fazer na nossa história. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, colocando Deus em primeiro lugar. O que era que Elimeleque precisava fazer no momento de crise? Confiar no Senhor e aguardar de Deus uma resposta. Mas a Bíblia vai nos dizer que no momento de crise, ele pegou a sua mulher e seus 2 filhos e foi habitar na terra de Moabe. Ele foi habitar em uma terra estrangeira, totalmente idólatra, sem a direção de Deus. Isso aqui é perigosíssimo. Quando nós estamos fora da direção de Deus, quando nós fazemos a nossa própria vontade, você observa que ele já foi para um lugar onde Deus realmente não aprovaria a ida dele, que foi Moabe. Moabe era um lugar de idolatria. Moabe era um lugar que desagradava a Deus. No momento de desespero, muitas vezes a gente quer ir para qualquer lugar, irmãos.
A gente só quer sair daquele momento, daquele lugar onde a gente está, que está parecendo que é o fim. Belém parecia que era o fim, que era o momento realmente, irmãos, ali que não ia ter jeito. Tem momentos na nossa vida que parece que não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo, você tem que confiar em mim nesses momentos. Você precisa crer que eu estou no controle, você tem que entregar tudo nas minhas mãos. Através dessa palavra, o Senhor ele diz para você, não tome atitude precipitada. Não tome atitude de você mesma, não tome atitude de você mesmo, mas seja alguém que entrega tudo nas mãos de Deus e confia. Confia que Ele está cuidando de tudo. Lá vai Elimeleque, juntamente com sua mulher e seus filhos, para Moabe, um lugar onde Deus não aprovava que ele estivesse. Foi tanto, irmãos, que ele foi sem a direção de Deus, que a Bíblia vai deixar bem claro que Deus, ele não estava aprovando a ele ali. Ele não foi aprovado no lugar onde ele estava, mas ele morreu. Chegando na terra de Moabe, não demorou muito, olha Elimeleque morrendo, você tá vendo aí? Que tem lugares que é para dor, que tem lugares que é para morte, tem lugares que é para destruição. Mas irmã, aonde eu estou faltou pão. Aonde eu estou a porta está fechando, mas ore, pergunte a Deus se é para você sair daí. Porque às vezes é um período, é uma prova de Deus e depois Deus vai te aprovar. É melhor você passar por uma escassez estando com Deus. É melhor a porta se fechar e você estar no centro da vontade de Deus do que você ter uma bonança fora da vontade de Deus, uma abundância fora da vontade de Deus e depois as consequências chegarem, porque chega, irmãos. Tá pensando que a consequência chegou para casa de Elimeleque? Não, chega para casa de qualquer um que estiver fora da posição. Chega para casa de qualquer um que se precipitar. Você vai observar que a precipitação ela não é boa. E hoje Deus está dizendo, lance fora essa precipitação. Quando estamos em momentos adversos, muitas vezes vamos ser tentados ao quê? A nos posicionarmos com a precipitação. Mas Deus está dizendo, não dê lugar a este posicionamento de precipitação. Mas se posicione a obedecer, a aguardar, a entregar tudo nas mãos de Deus, esperar o tempo de Deus, esperar o que Ele tem para fazer. Eu tenho certeza que se Elimeleque estivesse confiado tudo nas mãos do Senhor, sua família, seu sustento, sua necessidade, Deus teria cuidado de tudo. Muitas vezes Deus não cuida de algumas coisas na nossa vida, de alguns momentos delicados, porque a gente não dá lugar, porque nós tentamos resolver com a força do nosso próprio braço. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, tentar resolver com a força do seu próprio braço é você se cansar. É você pedir para sofrer, é você pedir para passar luta. Em nome de Jesus, não tente com a força do seu braço, porque não vai. Mas ande segundo a ordem do Senhor. Ande segundo aquilo que Deus ele lhe chamou para fazer. Irmã, eu não entendo o que Deus me direcionou a fazer, mas eu estou aqui obedecendo. Pois é, você está no melhor lugar. Você está no lugar de obediência. Essa família foi destruída praticamente. Só quem ficou foi as noras e a sogra, que foi Noemi, desamparadas. Deus está dizendo, eu quero te livrar de dores futuras. Tem posicionamento que a gente pensa que é bom, mas o final é de morte. Há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o final é de destruição. O final é de morte. Deus, ele quer nos livrar destes finais. Deus, ele quer nos poupar. Se nós colocarmos Deus no início, Deus vai cuidar de tudo. Elimeleque não colocou Deus no início, mas o que deu na mente dele, ele fez. Nós que servimos a Deus não podemos ser impulsivos. Não podemos fazer o que dá na nossa mente. Irmã, deu na minha mente, me deu vontade de fazer, eu fui lá e fiz. Não é assim. Hoje Deus te alerta, não é dessa forma. Mas você tem que ser uma pessoa que verdadeiramente entrega a Deus, confia ao Senhor. Entende? Eu não posso tomar atitude por impulso. Eu não posso fazer minha própria vontade. Eu acho que isso é bom, mas se Deus está dizendo que não é, não é. Ele sabe o que é melhor para minha vida. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que sabe o que é melhor para minha vida. Eu sirvo a um Deus que sabe o que é melhor para a minha vida. Deus sabe, meu irmão. Deus sabe, minha irmã. Você pode estar vivendo momentos de luta. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, isso não vai nos isentar de passarmos lutas. Tem muita gente que pensa, obedecer a Deus não vai ter luta. Não. Isso é uma ideia errônea. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós vamos ter luta em lugar de obediência. Mas vamos passar por lutas estando com Deus. Porque se tá ruim, meu irmão e minha irmã, se estamos passando lutas e dificuldades, estando com Deus, tendo a aprovação dele e estando debaixo de obediência, tá difícil. Imagine quem está fora da posição.
Imagine quem sai do centro da vontade de Deus. Deus não te chamou para você sair do centro da vontade dele. Mas Deus te chamou para você se colocar no centro da vontade dele e crer que ele vai cuidar de você nos detalhes. Não somente morreu Elimeleque, mas a Bíblia vai nos dizer que os filhos dele também morreram. Eles ficaram quase 10 anos ali, morreram também. E agora a família estava destruída. Por quê? Porque estavam fora da posição. Porque estavam fora daquilo que Deus tinha para eles. Aonde era que eles deveriam estar? Em Belém. Ah, irmã, mas Belém tinha fome, mas Deus estava com eles. Você pode estar passando por luta em Belém, mas Deus está dizendo, esteja no centro da minha vontade. Porque se você estiver no centro da minha vontade, eu vou cuidar de você. Talvez você está em lugares que você queria sair de você mesma, de você mesmo, mas Deus está dizendo, aguarde, se for para você sair, eu vou te direcionar. Mas não seja uma pessoa impulsionada pelas circunstâncias, pelos momentos que você está vivendo. Seja alguém que coloca tudo com maturidade diante de Deus e confiança, sabendo que Deus vai cuidar de você da melhor maneira. A família de Elimeleque foi destruída praticamente. Só sobrou Noemi. Noemi, quando viu que tudo estava destruído, irmãos, que não tinha mais jeito, a Bíblia nos diz que ela ficou sabendo que tinha pão em Belém e resolveu voltar para lá. Por que ela resolveu voltar para lá? Ela resolveu voltar para o centro da vontade de Deus. Será que nós temos que perder para voltarmos para o centro da vontade de Deus? Será que nós temos que passar por escassez, porta fechada, dificuldade, problema, destruição, para depois voltarmos para o centro da vontade de Deus? Quando Noemi volta, ela volta sem seus filhos e sem seu marido, mas volta. Hoje Deus diz para você, tem muita coisa que pode ser evitada se você não sair do centro da minha vontade. Se aquela família permanecesse em Belém, com certeza, irmãos, com certeza Deus cuidaria deles. Se eles colocassem Deus na frente, se Elimeleque como líder daquela casa, porque era o marido, né? Se ele colocasse Deus em primeiro lugar, Deus cuidaria de tudo. Mas aqui você está vendo que quando um homem resolve tomar uma direção por si mesmo, ah, o negócio não tá bom aqui, eu vou tomar esse caminho. Ah, esse negócio aqui não tá legal, eu vou fazer isso aqui. Dá problema. E o Senhor não nos chamou para vivermos problema por cima de problema por causa da desobediência. Porque tem muita gente que não entende. Por que fulano é servo de Deus e vive passando problema, luta todo o tempo? Por que ciclano é crente, tem até cargo, faz a obra, mas é luta por cima de luta? Muitas vezes, irmãos, é porque Deus está provando, e outras é porque a pessoa está fora da direção de Deus. É porque a pessoa faz o que quer, não faz o que Deus manda, não coloca Deus em primeiro lugar. É muito importante entendermos que quando passamos a servir ao Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar e Ele quer ser participante de tudo na nossa vida. Não pense você que Deus só quer participar das coisas grandes. Não, irmã, quando é alguma coisa grande, eu vou lá e coloco Deus e falo com Deus, mas quando não é, eu resolvo sozinha. Não, não é assim. Você não tem que querer resolver sozinho, lutando com a força do seu braço, senão você só vai cansar e perder batalha. E Deus não te chamou para você ficar cansando, Deus não te chamou para você perder batalha, mas Ele te chamou para você ganhar. Ele te chamou para Ele te abençoar. Você acha que Deus se alegra em ver a família destruída? Filhos mortos, pai morto e esposa desamparada? Você acha que Deus gosta disso? Não, irmãos. Mas se você olhar no versículo 1, você vai observar, ó, que Elimeleque, ele não tomou a direção segundo o que Deus havia designado, porque Deus, ele já havia dito que não queria que os filhos de Israel ali ficassem fazendo aliança com o povo estrangeiro. Se Deus não queria aliança, Deus, ele não queria Elimeleque na terra de Moabe. Tem lugares que Deus não nos quer, irmãos. Tem pessoas que Deus não quer na nossa vida. Mas muitas vezes nós temamos e sofremos sérias consequências. Versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Ele foi. Ele fez o que ele julgou certo. Ele não consultou ao Senhor. Pelo amor de Deus, não faça o que você julgar certo, porque você muitas vezes erra. Nós erramos. Nós pensamos que sabemos o que é melhor para a nossa vida, mas nós não sabemos. Nós pensamos que nós estamos a par daquilo que precisa ser feito e nós sabemos o que é melhor para a nossa história. Mas não, irmãos, foge do nosso controle, foge da nossa alçada e precisamos ter bastante cuidado com isso. Você vai ver aqui em Juízes, capítulo 21,
E versículo 25, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um fazia o que queria. Não tinha rei. Então o que o povo achava mais certo fazer, o povo ia lá e fazia. Não consultava a Deus. E por isso muitos declínios. E por isso muitas dores. E por isso os filhos de Israel perdiam muitas batalhas. Como aqui no caso também de Elimeleque, que estava perdendo a batalha. Porque ele tinha medo da família dele morrer de fome. Mas ele acabou morrendo e deixando a família praticamente desamparada. Ficam os filhos morrem. E a família fica o quê? Desamparada e destruída. Fica lá Noemi com as noras, e agora? Às vezes, irmãos, a gente quer organizar alguma coisa, né, com a força da nossa própria mão. Fazermos algo com a força do nosso próprio braço. Mas as consequências chegam. E nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Declare comigo, eu não vou me precipitar, mas eu vou confiar e Deus vai cuidar de tudo. Eu não vou me precipitar, mas eu vou confiar e Deus vai cuidar de tudo. Não se precipite, porque Deus sabe o que é melhor para sua vida. Você não sabe o que é melhor para sua história. Na verdade, quem sabe é o nosso Deus. Deixe Ele cuidar de tudo nos mínimos detalhes, porque com certeza Ele não vai deixar você e a sua casa perecer. Não tome atitude precipitada. Não ande segundo aquilo que o seu cenário mostra, mas seja alguém que confia que Deus tem a melhor direção para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por este alerta, que os Teus filhos não venham se precipitarem, achando que eles sabem o que é melhor para a vida deles, porque nós não sabemos, Pai, o que é melhor para a nossa vida. Quem sabe é o Senhor. Nos livre, Pai, de toda precipitação que quer trazer destruição, pois aqui nós vemos de maneira muito clara que a precipitação trouxe a destruição para a casa de Elimeleque. Oh, Pai, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não nos proteger, não nos guardar, não adianta nenhum esforço para tentarmos fazermos isso. Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história. Por isso eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha direcionar os nossos passos, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos guardar da fúria do maligno, que o Senhor venha tomar, Pai, direção da nossa vida, não deixando a gente ser levado pelas circunstâncias, pelas palavras contrárias, mas que possamos sempre andar na tua direção, pois o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história. Direciona os nossos passos, pois confiamos em Ti. Não queremos, Senhor, cometer o mesmo erro que Elimeleque, vira destruição na nossa casa, pois entendemos que é o Senhor quem cuida. Se o Senhor não cuidar, ninguém mais pode cuidar. O Senhor tem que estar em primeiro lugar sempre. Por isso, nós confiamos tudo aquilo que tem nos preocupado nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de tudo para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém.
Hoje Deus diz para você, cuidado com a precipitação. Não seja alguém que acha que você sabe o que é melhor para sua vida. Quem sabe o que é melhor para sua vida é o nosso Deus. E o nosso Deus, ele quer te poupar de dores que a precipitação pode trazer para a sua vida. Seja alguém dependente de Deus. Seja alguém que depende do Senhor, confiando os teus passos, as direções da tua vida, os teus caminhos. Não faça nada sem antes colocar Deus no início. Não faça nada sem antes consultar primeiramente ao Senhor, para ver se Ele aprova, para ver se é a vontade dEle para a sua vida. Não esqueça que a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus sabe o que é melhor para a sua história. Por isso, entregue tudo nas mãos dele e confie. Entregue tudo nas mãos dele e descanse, porque ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Não queira cuidar de você, não queira cuidar dos seus com a sua própria força, mas entregue tudo nas mãos de Deus, a sua vida, a vida dos seus, pois Deus certamente cuidará de todos vocês. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.